ficar, né? Tá ficando igual, não para. Ela vai continuar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Está todo mundo feliz? Amém? Vamos receber esse nome de Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo pela vida dele, vai trazer uma palavra para nós. Nós estamos felizes por estar aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Depois de bastante tempo, né? Tem uns 5 meses que eu não venho aqui, não tem não. 5 meses. Passa rápido, hein? Cada dia que eu venho na igreja de Gaia, eu fico de surpresa as bênçãos que Deus tem derramado. Amém? Nós estamos aí nessa campanha, né? Fidelidade ao Senhor. Amém? É o tempo. Quantos têm sido fiel ao Senhor nesses dias? Amém? Sabe, meu querido, eu estava buscando uma palavra de Deus para ministrar aqui, né? Na nossa correria do dia a dia não é fácil, né? A gente conseguir tanto tempo. Tempo é o nosso maior desafio hoje, né? Conseguir tempo. Nessa madrugada eu fui buscar o Senhor para me dar uma palavra para ministrar. Né? Ontem eu cheguei do trabalho muito cansado, não consegui dar conta, eu dormi até 11h30 e eu fiquei acordado na madrugada para buscar uma palavra de Deus. Né? A hora que todo mundo estava deitando, eu estava levantando. Né, para buscar uma palavra de Deus e para orar e para buscar uma direção do Senhor. Senhor, o que ministrar sobre a igreja de Gaia? Deus, antes de ministrar para a igreja, eu queria ser ministrado pelo Senhor. Muitas vezes, meu querido, eu tenho visto que o povo de Deus tem passado por lutas, tem passado por muitas dificuldades e muitas vezes tem ficado sem respostas. Deus, até quando eu vou ficar nessa condição? Deus, até quando a minha vida vai mudar? Deus, até quando a minha vida vai transformar? E todo dia, como diz Tades Roberto, né? E todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia a proposta está na nossa porta, nos chamando, nos desafiando a romper com Deus, a abandonar, a deixar de lado. Isso não acontece somente com vocês, isso também acontece conosco, isso também acontece na minha igreja, isso não acontece nessa igreja, glorificado seja o Senhor por isso. Amém. Mas a todo momento nós estamos vivendo esse questionamento. Mas eu costumo dizer que a vitória não são dos fortes, a vitória são os que perseveram. E nós vamos entender que nós precisamos ter perseverança. Quando nós sabemos onde nós vamos chegar, o que nós queremos para a nossa vida, com certeza nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Está no livro de 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Eu quero falar sobre um rei. Um rei que resolveu mudar toda a história da sua família. Um rei que resolveu mudar toda a história da sua geração. A Bíblia fala do livro de 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam meu sangue. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele por onde quer que fosse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrubou os filisteus até Gaza, os seus territórios desde a torre dos sentinelas até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e o cercou. No fim de 3 anos, os assírios conquistaram. Assim Samaria foi capturada.
E no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, o rei da Síria deportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor, os seus deuses, mas quebraram a sua aliança e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, e não deram ouvidos aos seus mandamentos e os não os praticaram. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Coloca uma mão sobre o seu coração e levanta a outra. Pai, nessa noite, Pai, na autoridade que é a mão do Senhor Jesus Cristo, quero colocar esse culto, quero colocar essa noite na Tua presença. Estamos no início de uma virada que vai ser tremenda aqui em Garri, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos falando de fidelidade ao Senhor. E como nós sabemos que quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel conosco. Eu quero pedir agora que o Senhor repreenda agora todo levantar maligno, quer seja aqui dentro, quer seja lá fora, que nada venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós aqui nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero clamar aqui agora para que o Senhor possa enviar os Teus anjos e que o Senhor possa arrancar tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que rouba a bênção, tudo aquilo que rouba a palavra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, porque nós cremos que o Teu poder nessa noite será manifestado e a glória do Senhor será derramada aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando eu comecei a meditar nesse texto, aqui nós estamos falando diante do rei Ezequias. Rei Ezequias, o pai dele chamava Acás, era um homem que não andou nos caminhos do Senhor. Era um homem que reinou por um longo tempo, né? E esse homem, quando ele reinou em Jerusalém, esse homem começou a se corromper e a servir aos deuses estranhos. Esse homem, por um momento, ele queria a atenção do povo, ele queria o reconhecimento, ele queria ver a manifestação do reino dele crescer. Só que, porém, ele buscou recursos errados, ele buscou maneiras erradas para que o reinado dele pudesse ser estabelecido. O pai de Ezequias, Acás, ele por um momento, ele sacrificou o seu próprio filho a uma entidade, acreditando que aquilo trazia proteção. Ele começou a se corromper de todas as maneiras. Portanto, a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar, mas antes dele começar a reinar com 25 anos, ele já tinha participado de 14 anos junto com o pai dele. Nós aprendemos que desde os 11 anos de idade ele já caminhava com o pai, e desde os 11 anos de idade ele estava ali presenciando, assistindo e vendo tudo aquilo que o pai dele estava fazendo. Mas, portanto, ele teve a oportunidade de fazer diferente. Portanto, tudo aquilo que o pai dele errou, ele preferiu não errar. Ele preferiu estabelecer uma fidelidade com Deus. E quando o rei Ezequias teve a oportunidade de assumir o reinado, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele começou a derrubar todos os altares que não eram do Senhor. Tudo aquilo que roubava a fidelidade com Deus, ele começou a arrancar da vida dele. Portanto, a Bíblia fala que ele reinou durante 29 anos. Somando os 14 que ele teve com o pai, ele reinou muito mais de 40 anos e teve o seu reinado estabelecido. Portanto, nós vemos aqui que quando ele começou a ter uma atitude diferente para glorificar o Senhor, a perseguição veio sobre a vida dele. Portanto, a Bíblia fala que o rei da Síria, Senaqueribe, ele começou a perseguir, Senaqueribe começou a afrontar, e por um momento ele cerca o povo de Jerusalém, e ele começa a afrontar, dizendo para eles que quem poderia livrá-los. Capítulo 18, né? No versículo 17, aí fala assim: o rei da Síria enviou de Laquis, Tartã, Rabsaris e Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém, e subiram a Jerusalém e pararam ao pé do aqueduto, do açude superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Chamaram o rei, e Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, Sabené, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, saiu-lhe ao encontro. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tens em tuas palavras? Dizes o que tens estratégias e poder para a guerra, mas são porém palavras vãs. Em quem confias que contra mim te revoltas? Confias nesse bordão de cana quebrado, que é o Egito, no qual se alguém encostar, lhe perfurará a mão e trespassará? Assim Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam? Se porém disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos santuários e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: Judá e Jerusalém, perante este altar adorarei em Jerusalém? Ora, aceita o desafio de meu senhor, o rei da Síria: darei a ti 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles.
Aqui, quando nós vemos Ezequias assumindo uma posição diante de Deus, assumindo uma posição de fidelidade, de confiança no Senhor, derrubando tudo aquilo que roubava a presença de Deus na vida dele no reinado, todo aquele legado de maldição que o pai dele tinha estabelecido, ele decidiu quebrar, ele decidiu deixar para trás. Mas aqui o rei Ezequias, quando ele assume uma posição, quando ele assume uma posição, a afronta vem. O inimigo vem afrontar, o inimigo levanta contra ele, e o inimigo manda. Quando eu li esses nomes aqui no versículo 17, do capítulo 18, aqui é só as autoridades dos exércitos. É como se fosse nos dias de hoje, quando chegou para afrontar Ezequias, o rei Senaqueribe, ele fez questão de mandar os juízes, os promotores, os chefes dos exércitos, todos os comandantes, para intimidar, para ver se ele iria amarelar contra Deus. Portanto, ele não aceitou a intimidação, e eles começaram a dizer de quem você confia, de onde vem a sua força, né? De onde você espera vir toda a salvação para o seu povo, por que você levantou contra mim, por que você não submete? Aí ele começou a afrontar, e o rei da Síria começa a dizer para ele: eu vou dar um desafio para você, eu vou dar cavalos, se você tiver cavaleiro para montar. Ele estava duvidando do Deus que ele servia, ele estava duvidando da posição que ele tinha. Mas uma coisa que eu aprendo aqui, trazendo para os nossos dias: às vezes nós estamos na presença do Senhor, e quando nós decidimos assumir uma posição de fidelidade com Deus, nós resolvemos assumir uma posição de confiança no Senhor, os inimigos levantam, os inimigos nos afrontam, os inimigos vêm até a nossa porta, os inimigos tentam no nosso trabalho, nossa vida profissional, em todas as áreas ele começa a nos afrontar, esperando que nós possamos continuar firme na nossa confiança, continuar firme na nossa confissão de fé. Uma das coisas que eu aprendo, que Ezequias, por mais que ele admirava o pai, por mais que ele reinou junto com o pai, mas ele decidiu não cometer o erro que o pai cometeu. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós não queremos quebrar as tradições que nós temos. O que acontece muitas vezes na nossa vida, nós não queremos abrir mão daquilo que nós aprendemos de errado, aquilo que nós aprendemos na nossa vida, com o nosso dia a dia, ao invés de assumir uma fidelidade com Deus. Quando nós vemos aqui, quando Ezequias teve a oportunidade de reinar, ele falou assim: esse erro eu não vou cometer. Sabe, meu querido, o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. E nós precisamos aprender isso na nossa vida. Muitas vezes nós vemos pessoas errarem, nós estamos errando as mesmas coisas, nós estamos cometendo os mesmos erros, porque nós temos dificuldade de fazer de novo, fazer diferente. Sabe por quê? Nós vamos entender que o nosso chamado não é para fazer como todo mundo faz. O pastor Marcelo ministrou algo interessante na última ceia que ele fez lá na minha igreja, e o pastor Marcelo falou: unção de Deus é aquilo que Deus nos dá para fazer diferente e diferença por onde nós passarmos. Isso sim é ter unção de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos receber essa unção, buscar dessa unção. Nós preferimos fazer uma vida repetida. Copiamos tudo, repetimos tudo que as pessoas fazem e simplesmente nós olhamos apenas o resultado. Só que muitas vezes, meu querido, esse resultado ele não glorifica o Senhor. Esse resultado ele não glorifica o nosso Deus. Nós vamos entender que Davi, quando ele estava ali diante do Golias, que ele foi enfrentar o Golias, ali diante da estratégia você teria que ter uma armadura, você teria que ter um escudo na sua mão, uma boa espada, e aí você teria que vir com um exército. Mas como ele tinha a unção de Deus na vida dele, Deus mudou toda a estratégia, quebrou todo o protocolo para poder honrar ele, para mostrar que realmente o Senhor era na vida dele. Nós vemos que todos aqueles que teve sucesso, todos aqueles que tiveram e experimentaram do melhor de Deus na sua vida, é porque decidiram fazer diferente. Nós vemos, por exemplo, quando Deus chega ali no lagar, o homem estava ali fazendo o seu trigo, e quando ele chega no lagar, Deus dá um desafio para ele. O que ele faz? Ele deixa o lagar, ele quebra os altares, quebra os carros, quebra tudo aquilo que era de antigo na vida dele, e ele segue um tempo novo de Deus. Sabe o que nos impede? De nós experimentarmos um futuro brilhante com o Senhor? É o nosso passado que nós estamos presos. É as coisas velhas que nós não queremos abrir mão. A Bíblia fala que renovai a vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Só que muitas vezes nós não queremos mudar a nossa mente. Nós queremos continuar trazendo todo o nosso passado, todas as coisas que nós aprendemos, todos os nossos costumes, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Portanto, aqui nós vemos o rei Senaqueribe